Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Pega o seu café, seu vinho, vem com a gente, vamos descobrir o que elas querem. E hoje estamos aqui com uma nutrigeneticista, Tatiane Fuji. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. É um prazer para nós também. Muito prazer. E vamos falar assim, de um assunto super interessante, né, atual, que tá bem alta, que nós gostamos muito de saber, então nós vamos aprender aqui também junto com vocês. E falar sobre genética, nutrigenômica, como aplicar isso na nossa vida. Uhum. Realmente é muito interessante. Para as mulheres no geral, para mães tentantes, ou simplesmente quem quer ter mais qualidade de vida, saúde. Então, é isso. Sigam e se inscrevam no canal, que ajuda bastante a gente. E compartilhe esse episódio. Isso. Tati, então seja muito bem-vinda. E a gente queria começar com uma pergunta. Se existe uma genética ruim, que as pessoas falam. Nossa. Você deve ouvir muito. Muito. Bom, quando a gente pensa em genética, é importante a gente dividir em duas partes, né? É muito importante a gente pensar que é um código que a gente recebe desde o momento da concepção, então desde o momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide, e a gente não consegue modificar essa genética. Então, ela vai ser importante para aumentar a nossa predisposição, de repente, para algum risco de doenças crônicas. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo risco só vai ser favorável se eu tiver um ambiente favorável. Existem pessoas que têm doenças hereditárias, isso é verdade. E aí, realmente, existem alguns defeitos. Mas, mesmo assim, a gente não pode considerar como uma genética ruim. É simplesmente uma fatalidade. Aconteceu, a pessoa herdou aquele gene alterado e, infelizmente, ela tem um diagnóstico. Quando a gente traz essa genética para estudar nutrição, é uma genética totalmente diferente. Porque nós vamos estudar genes que predispõem, por exemplo, a nossa resposta às vitaminas. Como é o meu transportador? Como que é o meu receptor de vitamina? Será que eu preciso de mais vitamina B9? Será que eu preciso de menos? Como que, por exemplo, eu metabolizo a vitamina D? Será que eu preciso? Existem pessoas que têm mais facilidade, tomam uma vitamina D e ela começa a aumentar as concentrações plasmáticas tranquilamente. Existem outras pessoas que precisam de mais tempo de suplementação. Então, a ideia de trazer a genética é realmente observar quem são essas pessoas. Antes, por exemplo, delas terem algum comprometimento e algum desfecho. Então, quando a gente pensa, será que existe uma genética ruim ou genes ruins? Não, existe a sua predisposição, existe o seu código genético. A gente precisa entender, compreender e respeitar esses genes. E não achar que é assim uma... Sentença. Você está fadado, é uma sentença. Isso, que é uma sentença. É igual, é como se fosse uma receita, né? Você tem a sua receita, como se fosse uma receita de um bolo. Não é porque tá ali na receita que vai ser exatamente aquilo na prática, né? Exato. E quais são os fatores que podem influenciar para ligar, né, ativar algum gene ou não? Principalmente os fatores ambientais. Dentre eles, né, existe até um artigo de 2004 que fala muito bem sobre isso. E nesse artigo ele fala que de todos os fatores ambientais, a alimentação é realmente o fator que mais predispõe nessa relação, nesse relacionamento entre genética e ambiente. Por quê? Porque desde o ambiente intrauterino, a gente tem, sim, acesso aos compostos bioativos que a mãe consome ou não, aos alimentos de boa ou de má qualidade que essa mãe consome. Claro, tudo que ela vai passar no ambiente externo, como, por exemplo, oscilação das emoções, vai influenciar no consumo alimentar. Então, o bebê, querendo ou não, ele sente todo esse processo. E, claro, sem que ele possa, de qualquer maneira, ter ali uma decisão, ele não vai decidir o que a mãe vai consumir. Tudo que a mãe consome faz parte também do que a gente chama de epigenoma, dessa criação do epigenoma. Além da alimentação, medicação influencia muito. Então, as medicações que nós temos exposição ao longo da nossa vida. A qualidade da água, a qualidade do ar influencia muito. Hoje a gente discute muito qualidade da água, influenciando em respostas em disruptores endócrinos super importantes, né? Acesso, por exemplo, aos pesticidas, aos herbicidas, uma alimentação que seja muito mais clean, uma alimentação que tenha muito menos agrotóxicos, tudo isso é muito bem-vindo. Então, não é necessariamente só o alimento, mas tudo que envolve, né?
E aí a gente tem vários outros fatores, atividade física, estilo de vida. Atividade física, sono de qualidade, a forma como você também encara ali os estresses do dia a dia, no trânsito, no trabalho, algumas divergências, tudo isso impacta. A forma como você reage, né? A forma como nós reagimos é assim, fundamental. Isso que você falou da água, seria a questão dos metais mesmo, uma água com mais metais pesados, ou algo nesse sentido? Ou relação com o pH da água? De tudo pode a qualidade influenciar. mesmo. A qualidade como um todo, né? Eu tenho uma história até de uma aluna muito interessante, para não dizer assim, preocupante. Um paciente dela comprou um sítio e resolveu fazer uma construção para pegar a água daquele sítio que, de acordo com ele, era um reservatório íntegro, né? E aí ele começou a passar a ter alguns sintomas de alergia e buscou essa aluna, porque ela é referência em alergia na cidade dela. E quando ela pegou os exames dele, ela ficou assustada. Como assim? Tanta alteração. O que você andou fazendo, né? E aí, não fiz nada demais. Eu comprei um sítio e aí fiz lá um reservatório e tô tomando a água daquele reservatório. Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai buscar um profissional para fazer a avaliação do terreno. Descobriram que aquele terreno não era bom para ter consumo de água. Nossa. E o paciente, assim, com muitas alterações. Muitas. Totalmente intoxicado. Totalmente intoxicado. E isso prejudica o sono, prejudica o desempenho, prejudica o foco, a energia, tudo desse indivíduo. Então, realmente, quando a gente fala de água, é um tema muito importante pra gente prestar atenção. E é um detalhe, né? É um detalhe. Porque, às vezes, o paciente, ele relata tudo pra você, menos da onde ele tira a água para ele beber, como ele lava os alimentos, né? E é bem preocupante, bem preocupante. Então, acho que a Andréa até perguntou, porque tem muitos filtros hoje em dia, né? Que alteram o pH, né? Deixa mais alcalina a água, que falam que é mais magnésio. Que é melhor. Então, vale a pena investir ou não? Assim, isso depende muito do lugar, do tipo de água que você consome. Depende bastante, né? Em alguns lugares, a gente precisa realmente de um filtro de melhor qualidade. E o filtro que eu falo é um filtro mesmo. É um sistema de filtragem dessa água que barra esses principais contaminantes. Mas o filtro de barro, que nossa bom avó e velho usava, filtro de barro. Ele ainda é a melhor opção. Dentro da manutenção, né, de todo o processo ali de higiene, ele ainda é a melhor opção para nós utilizarmos. Por quê? Então, muitas pessoas estão resgatando pela própria formação ali do barro e também porque a gente evita muitos contaminantes do ambiente com esse filtro. E ele mantém mais os minerais, né? Mantém muito mais. Pelo próprio material que ele é feito, né? Então, ele é muito melhor, assim, comparado com, por exemplo, galões, né? Quando a gente entra num lugar e vê um galão, a gente já fica assustada. De plástico. Começa um arrepio, assim, né, de plástico. Então, hoje eu falo muito isso com os pacientes, muito. Outro dia, uma paciente também, uma advogada, com um escritório, falou assim, como que é a água desse escritório? É um galão, Tati. Eu falei, não, a partir de agora, não é mais galão, pelo amor de Deus. E por que o galão é tão ruim? O que tem no plástico que atrapalha quando esquenta, né? O que libera aí? São várias toxinas no plástico. Não é só BPA, né? A gente fala muito do bisfenol. Mas, além do bisfenol, a gente tem muitos outros contaminantes, produtos tóxicos, que essa oscilação de temperatura pode prejudicar bastante esse risco de contaminação. Além disso, a forma como esse plástico vai ser higienizado. Não tem como higienizar esse plástico. Não tem um meio eficiente para fazer a higienização desse plástico, ele é reutilizado. Né? Então, é muito preocupante. As garrafinhas, vem até escrito, né, que essa garrafa é feita de outras garrafas. Então, eles realmente reutilizam. Que bom. Não pensando no meio ambiente, né? Quantos anos o plástico demora para ser decomposto, né? Então, é algo pra gente pensar mesmo. Sim. E o BPA era um bem clássico, né? Disruptor endócrino mesmo. E agora tem um monte de coisa que BPA free, né? Sem BPA. Mas tem as outras coisas, né? Às vezes a gente nem descobriu ainda.
várias outras toxinas que são também disruptores endócrinos bem importantes. Aí o paciente aparece com uma tireoidite, não sabe de onde veio, não tem ninguém na família, não é genético. Não tem ninguém na família. Às vezes ele tem uma boa alimentação, às vezes ele faz atividade física, ele prioriza o sono. De onde veio? Às vezes daquela garrafinha que ele esquece no carro. Que é DPA free. Que fica lá no sol, nesse calor que tá fazendo. Pois é. E aí pode ser um detalhe. Sim. Muitas vezes é o detalhe, né? Quando a gente fala do paciente. É, porque às vezes tem gente que fala, mas que besteira, detalhe. Mas é uma coisa que eu falo isso muito pros pacientes. Tudo que você faz todo dia é muito perigoso. Porque pode ser uma coisinha só. Que um paciente outro dia tava falando até do café mesmo. Lá, não, eu ponho açúcar, mas é muito pouquinho, doutor. É um tiquinho de nada. Eu sim, mas você faz todos os dias, todo dia. Então, você vai acumulando, né? E no fim, é uma quantidade grande que faz diferença, sim. Com certeza. O que a gente puder evitar, né? É a mesma coisa das panelas, né? Ninguém precisa sair desesperado, trocando todas as panelas de uma vez. Mas se você puder evitar, é uma coisa que agora que as pessoas estão também tomando uma consciência. Se você conseguir trocar, pelo menos a de alumínio, eu acho que é mais prudente, assim. Não é tão difícil você fazer isso, né? Teve a Black Friday aqui, nossa, entrava em qualquer site um monte de panela de alumínio em promoção. Assim, ainda é uma coisa muito... A gente está longe de chegar, assim, no ponto, mas eu acho que não precisa fazer um grande terrorismo, mas acho que a gente tem que, aos poucos, ir trocando, sim. Porque também é uma coisa que vai acumulando, né? Exato. Os desodorantes também, tudo isso. Sim. E o alumínio em si é muito prejudicial para a função cerebral, né? Acúmulo de alumínio, a gente já tem provas científicas do risco de Alzheimer. Então, a pessoa tem um gene associado ao risco de Alzheimer e ela ainda tem toda a exposição ambiental. Então, a chance dessa pessoa desenvolver é muito maior. Tanto que a primeira coisa que a gente vê num teste genético, por exemplo... tem alteração, então a gente vai precisar fazer algumas modificações no seu consumo de água, na exposição dos desodorantes, de pesticidas, na exposição das panelas. Então, para esse paciente é muito importante. Mesmo que ele tenha um aumento de metais pesados, eu sempre falo, né? E aí isso praticamente virou para todo paciente. Você gosta de coentro? Aí eles falam, ai, Tati, às vezes sim, às vezes... Tem alguns que não gostam. Eu falei, não importa, agora você vai ter que gostar de coentro, porque ele é o maior quelante de metais pesados que existe na natureza. Olha, eu não sabia. Interessante. Eu gosto. Porque tem gente que não gosta. E é genético. E tem gente que odeia, né? É genético. Tem eu gente que não gostaram, gosta. Gostar ou não de coentro é genético. Sim. Aí, às vezes, tem testes que vêm, né? Você não tem predisposição para gostar de coentro. Não interessa. Eu falo, tem uma coisa que eu vou ignorar essa informação. Porque você vai precisar gostar de coentro. Dá para fazer manipulado, a gente consegue fazer tinturas. Mas o mais importante é você ter acesso à natureza, né? Você ter acesso ao alimento de verdade. Então, eu sempre estimulo. Coloca o coentro na salada. Vai fazer uma preparação, bota o coentro. Vai ficar tudo com gosto de coentro? Vai. Mas pensa que você quer ela metais pesados. Você ajuda no processo detox. Você contribui para a sua saúde. Então, tira isso de lado e vai. Que vai dar certo. E então, no teste genético, você consegue ver essa predisposição, por exemplo, de Alzheimer, que é realmente a doença aí do século, né? Depois da depressão e ansiedade, mas a doença que mais alardeia mesmo as pessoas e que tem medo, né, disso acontecer. Eu tenho até uma amiga que é jovem também, 30 e poucos anos, e que ela acabou descobrindo, né, essa predisposição, e ela ficou muito apavorada. E agora, o que eu faço? Como que é quando o paciente descobre? O que tem a fazer? Tem essas opções que você dá, né, na parte da nutrição. E o que mais, assim, que dá para fazer para melhorar e que não venha a acontecer? Ou sempre que tiver esse teste vai acontecer? Não necessariamente. Porque depende de qual teste que ela fez. Então, por exemplo, se ela fez um teste em que tem na família já, né, uma pessoa ali, e aí, de repente, vai no geneticista, e o geneticista pede para fazer uma triagem, por exemplo, né, igual aquele filme Para Sempre Alice, né? Sim. É um filme que a pessoa ela tem uma herança genética, então é uma herança que contribui para um diagnóstico. Isso é verdade. E eles avaliam a mutação genética de genes específicos. Quando a gente fala de nutrição, nós estamos avaliando predisposição. Então, eu sempre falo assim para o paciente, que bom que nós conhecemos esse resultado. Porque eu não vou garantir que você não vai ter, mas o que a gente vai fazer a partir de agora,
pode melhorar muito seu futuro. Pode postergar muito essa doença. Muito. E a gente tem vários estudos. Tem um estudo chamado Dieta Mind. E esse estudo, ele foi acompanhado por quase 10 anos. Os pesquisadores acompanharam pacientes centenários, inclusive. E eles observaram que quanto melhor o score de adesão à Dieta Mind, melhor ela era, por exemplo, uma performance cognitiva, menor o declínio cognitivo desses indivíduos. Então, quanto maior a adesão, melhor. E é tão simples. É uma dieta? É uma dieta. Na verdade, é uma mistura de dieta do Mediterrâneo com a dieta DASH. Tá. Né? Então, é uma mistura bem interessante e tem ali como se fosse um questionário para preencher. Eles colocam um questionário. E aí, quanto mais próximo da pontuação desse questionário, então, por exemplo, você consome carne vermelha menos que 2 vezes na semana, você tem uma pontuação. Se você consome mais, aí você não ganha pontuação. E aí, quanto maior a sua pontuação, mais próximo você está dessa adesão. E mais chance de prevenção você tem. É muito interessante. E explicam, então, o que seria a dieta do Mediterrâneo, porque nós, tudo bem, mas as pessoas talvez não saibam, e a DASH. A dieta do Mediterrâneo é uma proposta estudada há muito tempo, acompanhada por diversos pesquisadores, com a proposta de a gente selecionar alguns alimentos que são alimentos favoráveis ao Mediterrâneo. Então, a gente preza muito na dieta por uma boa gordura, fonte de gordura, como, por exemplo, gordura monoinsaturada, que vem do azeite extra virgem, a gente sempre indica. Consumo de abacate, consumo de oleaginosas, as castanhas, nozes, são alimentos bem importantes para a nossa saúde cognitiva. Além disso, frutas vermelhas também é muito incentivado na dieta mediterrânea. E a gente tem muito consumo de vegetais, 400 gramas de vegetais por dia. E aí, quando a gente começa a imaginar, não é tão difícil. Né? Mas quem está praticando? Por isso que ele fala muito da adesão, muito da adesão. A gente consegue prevenir doenças cardiovasculares com essa proposta do Mediterrâneo. E a dieta DASH é uma proposta também para diminuir o risco de hipertensão. Então, ela trabalha ali com diminuição de sódio, principalmente. Também pensando na visão cardiovascular. A gente tem vários trials, né? Vários estudos clínicos aí de acompanhamento, pensando na dieta e na melhora, principalmente da prevenção secundária desses indivíduos. Né? Então, só essa dieta, né, acompanhando os pacientes há bastante tempo, assim, concluiu que já era suficiente, pelo menos para mudar um pouco do prognóstico ou diminuir a aceleração da doença. Sim, mesmo aqueles que tinham o que a gente chama de homozigose para o gene ApoE, que é o mais estudado quando a gente pensa em predisposição genética, né? Então, os indivíduos que têm a predisposição ApoE E4, eles têm uma predisposição maior do que aqueles que não têm, muito maior. Mas mesmo assim, não quer dizer que vai ter diagnóstico, não quer dizer que ele vai ser um paciente com Alzheimer, com uma doença neurodegenerativa. Mas é importante ele conhecer para evitar, né? A gente tem estudos mostrando, por exemplo, estudos de imagem mostrando, né, tomografia mostrando o cérebro de um paciente com Alzheimer quando ele tem uma dieta junk food, uma dieta rica em gordura saturada, rica em sódio, rica em açúcar e colesterol, e o cérebro de um mesmo paciente com a mesma história de doença consumindo uma alimentação muito mais clean, uma alimentação muito mais saudável. Tem diferença. Tem bastante diferença. Sim. Essa diferença seria uma inflamação mesmo? Tem tanto na inflamação quanto na atrofia cerebral, no tamanho do cérebro. Porque nesse estudo, eles observaram o tamanho do cérebro e das regiões que são mais atingidas. Então, a gente tem, sim, uma atrofia, tem uma diminuição do cérebro. Exatamente por quê? Porque você tem diminuição de nutrição para esse cérebro. Porque se a gente pensar gordura saturada, se a gente pegar, por exemplo, uma banha de porco e colocar essa banha de porco numa temperatura ambiente, não um ambiente quente, né? Mas é um ambiente fresco. Ela fica muito mais pastosa, ela é muito mais sólida do que, por exemplo, um azeite, do que uma gordura monoinsaturada ou poliinsaturada.
E isso acontece no nosso cérebro. Nosso cérebro, né, a gente tem lá, doutora aqui não me deixa mentir, mas a gente tem lá no nosso neurônio a bainha de mielina. E essa bainha de mielina é uma capinha de gordura. Então, se eu colocar mais gordura saturada, a tendência é solidificar um pouquinho mais. Se eu tenho uma gordura muito mais flexível, a plasticidade neuronal é muito maior também. Né? Então, a gente começa a ter mais sinalização sináptica, a gente começa a entregar mais nutrientes para esse cérebro. E, às vezes, quando a gente vai pegar, por exemplo, mal da atualidade, né? Ansiedade, depressão, principalmente pós-pandemia. Às vezes é um detalhe da dieta. É um aumento desse consumo exacerbado, porque não é que a pessoa não possa consumir gordura saturada. É importante, por exemplo, coco. O óleo de coco é uma gordura saturada. Né? O ácido láurico, ele é saturado. Mas é um tipo de saturado que é mais saudável. Não é só porque vem da natureza, mas ele é mais saudável. Ele induz resposta inflamatória? Induz. Mas nem toda inflamação é ruim. Então, dependendo do paciente, dependendo do momento, às vezes se é um paciente que está consumindo tudo de gordura saturada, de uma dieta rica em fast food, às vezes eu tiro um pouquinho o óleo de coco para tentar melhorar esse grau de inflamação. E a gente tem também estudos na população brasileira mostrando que o índice de qualidade da dieta pode melhorar marcadores inflamatórios. Então, é tudo baseado na qualidade. Então, nem a gordura saturada a gente pode generalizar, né? Não é tudo igual. Assim. Quais são, então, assim, as melhores gorduras para... Pensando nisso, na prevenção, na dieta do Mediterrâneo? A dieta do Mediterrâneo preconiza gordura monoinsaturada, né, que é o ômega 9, azeite, principalmente, o extra virgem, e as oleaginosas, que acabam tendo um pouquinho mais de ômega 6, mas tem gorduras boas também, e o abacate, principalmente, que tem bastante ômega 9, bastante. E você comentou sobre a carne vermelha. Então, o ideal é você não comer todos os dias a carne vermelha, né? A gente precisa garantir aí as proteínas, né? Quantidades de proteína, mas o ideal é que a vermelha, ela é, então, um pouco mais inflamatória. A carne vermelha, por si só, pela composição, ela é um pouquinho mais inflamatória. E é independente do corte, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, Tati, mas é um corte magro. Eu tirei a gordurinha, né? Tira a capinha ali. Eu tirei a capinha ali, aparente. E não é só sobre isso. Sim. Porque hoje, na nossa sociedade, é muito mais comum nós termos pessoas aceleradas. Então já começa daí, o problema de mastigação. Vai comer uma carne vermelha e começa a comparar com a textura de um peixe, por exemplo, ou de um ovo. Totalmente diferente. Sim. Então as pessoas, elas engolem a comida. E aí causa um problema de digestão. Aí já começa um problema secundário, mas é um problema importante, que hoje cada vez mais no consultório presente. Aí a pessoa, ela começa a ter dificuldade, por exemplo, para absorver e metabolizar essas proteínas. Então, o alimento, que ele é 100% ali, né? Ele tem proteínas de alto valor biológico, é uma proteína de alto valor biológico, mas a pessoa não consegue pegar todos aqueles benefícios, porque ela tem um problema de digestão. E quando a gente começa a observar alguns estudos, tem um estudo bem interessante, um estudo mais antigo, de 2010, mais ou menos, feito na população de São Paulo, mostrando que a população brasileira consome mais carne mesmo, é muito mais comum, né? O próprio IARC recomenda muito menos consumo de carne vermelha, pensando em prevenção de câncer. E nesse estudo, a pesquisadora, uma nutricionista, ela mostrou que alterações genéticas em genes de glutationas podem estar associados, por exemplo, com mau prognóstico em câncer de cabeça e pescoço, para quem tem essa alteração e come muita carne vermelha. Então, tem que avaliar o paciente como um todo. Por isso que é muito individual, assim, tem que individualizar, né? Tudo na nutrição. E agora, com esses testes genéticos, né, exames, a gente consegue individualizar mesmo, né? De verdade. Então, por exemplo, esse é um exemplo, né? É uma coisa muito... É um detalhe muito específico, né? E outra coisa também que você comentou da quantidade de legumes, né? E hoje em dia, você falou, não é difícil, não é nada difícil, mas você vê muitas pessoas que você pergunta, assim, eu pergunto no consultório, você come verdura, salada, legume? Como? Mas aí você vai ver, a pessoa põe uma folha de alface e fala que come, na cabeça dela ela come. Não, como. Mas às vezes a pessoa, assim, por dificuldade mesmo de logística, né, de onde que almoça e o que leva, não consegue comer a quantidade mesmo, né, o suficiente. E eu acho que o grande benefício da dieta
do Mediterrâneo, que por muitas vezes ela é considerada uma das melhores dietas, né, para a saúde, é o aumento do plant-based, né, dos vegetais, dos legumes. Então não é nem só não é sobre ser vegetariano, né, tirar carne, mas é aumentar a verdura, que às vezes é difícil na prática, né? Todo dia você conseguir aumentar essa quantidade e manter. E aí a gente entra numa problemática muito importante e atual, que tem tudo a ver com as emoções, tem tudo a ver com a genética, com a epigenética, que é o baixo consumo de fibras e esse alto consumo de carne vermelha e todo esse problema de digestão que afeta o nosso intestino. Sim. Então, o nosso maestro... Chega lá. Chega lá. Porque a digestão começa na mastigação, né? Então, a pessoa já não fez o primeiro passo. Isso. Quais as consequências lá no intestino? A gente brinca, né? O intestino, ele não tem dente. É bem isso. Então, é muito importante. Às vezes, eu até brinco ali com alguns pacientes. Às vezes, tem pacientes, por exemplo, que eles gostam, né? Saladinha à noite com uma proteína. Então, o que se come de jantar? Uma saladinha com uma proteína. Mas se essa paciente não está preparada para mastigação e ela logo vai dormir, muitas vezes eu faço um teste. Vamos fazer um teste? Uma semana você não vai comer salada. Não vou comer salada. À noite, você vai comer legumes cozidos. Tem que ser cozido. Ou refogado, tem que ser cozido. Tem que passar por algum tratamento térmico, tudo bem? Melhora o sono. Porque o processo de digestão é muito mais facilitado do legume cozido. Muito mais facilitado. Então, aquela pessoa... E aí já tem lá a proteína, que dependendo da proteína também tem uma difícil digestão. Isso atrapalha o sono, por exemplo. Sim. Então, a gente já começa a observar impactos importantes e reflexões importantes. Poxa, então tem que mastigar melhor. E aí, quando a gente vai para alguns exames específicos, a gente começa a observar amido nas fezes. Não é comum. Se eu tenho ali a amilase na saliva, na boca, eu preciso quebrar esse amido. Por que tem amido chegando nas fezes? Porque não está quebrando na boca. Por que está com deficiência de amilase? Não necessariamente. A pessoa só engoliu o alimento. Sem mastigar. Sem mastigar. E é muito comum. Muito comum. Então, tem exames que você consegue pedir que vê até porque a digestão, ela começa na boca, né? Se você não começar ali, vem algum exame que vai detectar. Sim, tem. Tem exames que a gente É o da detectar. metabolômica que você comentou? Tem o coprológico funcional. Esse de digestão, para a gente avaliar a digestão do paciente. Eu desconfio que ele não está tendo uma boa digestão. Como a gente desconfia? Então, por exemplo, o paciente, ele tem distensão abdominal. Ele tem muita produção de gases, de flatulência. É um paciente que vive ali com várias queixas de dor no estômago, de queimação. É um paciente ansioso, é um paciente que ele tem ali um comportamento diferenciado, vamos dizer assim. E aí, tem muita gente assim, né? Aí você já pode solicitar um teste de coprológico funcional para avaliar essa digestão. E na maioria das pessoas tem alteração. A maioria tem alteração. Maioria. E aí a gente tem... Tati, mas fiz o teste agora, né? Tem muita coisa, muita intervenção que dá para ser feita. Mas muita. Desde comportamento, que é o fato de você saborear a sua comida, é o fato de você sentar. Sabe, eu sempre prezo ali pelo momento da refeição. Claro, no dia a dia, na correria, não dá. Mas em algum momento, às vezes no final de semana, a pessoa tá tão acostumada a comer rápido durante a semana, que chega no final de semana ela não consegue desfrutar. Sim. Né? Ela não consegue. Então, muitas vezes, o paciente vai precisar de uma enzima digestiva para ajudar, enquanto ele melhora o processo de mastigação. Então, a gente consegue unir forças para ajudar esse paciente. Olha, depois que eu consumi a enzima digestiva junto com o almoço, nossa, melhorou muito, não preciso mais abrir o botão da calça. Detalhes que para ele fazia muita diferença. Agora eu vou para uma reunião, não fico com aquela sensação de empachamento, melhora muito. Então, as enzimas também são ótimas aliadas no nosso tratamento. E, claro, o comportamento, né? Precisa melhorar. Às vezes a pessoa acha que tem alguma intolerância, né? Alergia, né? Sensibilidade. E, na verdade, é isso, né? Essa questão da digestão. Mas também tem os testes, né? Também. De intolerâncias e alergias. Tem. Eles são confiáveis? Os de alergia, né? As imunoglobulinas ali. Não é tão reconhecida pela Sociedade Brasileira de Imunologia. Mas eles existem. E muitas vezes bate com a clínica do paciente. Isso é verdade. Bate com a clínica do paciente. E esse paciente já até sabia. Não, quando eu como realmente não me sinto bem. Mas às vezes ele precisa de uma prova, ele precisa de uma comprovação.
né? Para realmente identificar. Eles existem, são interessantes, só que muitas vezes você tem uma abrangência enorme de alimentos que, dependendo do paciente, se é um paciente que já não tem uma boa relação com a alimentação, restringir muitas vezes pode causar mais dificuldade do que facilidade. Então, pode prejudicar esse paciente. Agora, do perfil genético, a gente tem as intolerâncias, né? Então, a gente consegue observar a intolerância ao glúten, intolerância à lactose, dá pra gente observar. Metabolização também de cafeína, dá pra observar essa sensibilidade. É bem interessante. Mas, da mesma maneira, não é diagnóstico, mas bate muito com a clínica do paciente. Ou, às vezes, ele nem percebe. Por quê? Você tem uma dor de cabeça de vez em quando? Ah, normal, Tati, eu tomo analgésico. Super normal. Minha vida inteira foi assim. Ou, não, tranquilo, eu tomo leite e logo vou correndo pro banheiro. Ah, mas é normal. É ótimo. É ótimo. Principalmente depois que eu passei dias comendo Nossa, tudo errado. tudo errado. Aí eu tomo um leitinho, aí ó, rapidinho funciona. E o que a gente faz com o nosso organismo? Toda vez a gente está desafiando o nosso organismo. E qual que é o principal problema? Um desafio imunológico. Aí chega, por exemplo, um vírus, como a gente passou por uma pandemia, o corpo da pessoa não tem condição de reagir. Ela tem dificuldade de reagir. Por isso que a gente viu, por exemplo, quando a gente começou, né, a vivenciar todo esse transtorno da pandemia. Não, um grupo de risco são os idosos. Aí a gente começou a ver idosos que sobreviveram. E jovens, aparentemente saudáveis, que estavam falecendo. Então, é uma resposta imunológica muito individual. E tem a ver com genética e com epigenética, com toda a exposição. Muitas pessoas, por exemplo, pós-pandemia, depois do contato com o vírus, desenvolveram doenças autoimunes. Como explicar? Desafio imunológico. Também. Uma má digestão, quando a gente começa a ter, por exemplo, amido nas fezes, fibras musculares nas fezes, não tem que estar nas fezes. Uma má digestão também pode ter um gatilho imunológico. Isso que você diz, um desafio, é assim, entra uma partícula lá no intestino que não era para entrar, e aí vai gerar uma reação, então é um risco maior do corpo errar, vamos dizer, e produzindo um anticorpo para aquilo que vai gerar uma doença autoimune. Isso. E se a pessoa já tiver uma predisposição, potencializa. Por quê? Você começa a transferir esforços para aquilo que já deveria ter sido garantido na digestão. Então, todo o sistema imunológico começa a ficar atento com aquela partícula estranha, que na verdade é um alimento mal digerido, uma proteína que chegou ali que não deveria chegar. Deveria chegar no aminoácido. Então, a gente começa a dar mais trabalho para um tecido, para um órgão que não deveria ter esse tipo de preocupação, né? Não precisava ter esse tipo de preocupação. E aí, então, e quando chega a vitamina? Se essa vitamina chegar, quando chega, ela tem dificuldade, porque ela já encontra ali um tecido muito mais inflamado, uma mucosa muito mais inflamada, né? E aí as bactérias oportunistas, as patogênicas, começam a crescer em detrimento das outras, porque as outras estão tentando também combater tudo isso junto com células do sistema imunológico e nem outro está dando conta. Imagina isso somado a muito tempo de vida da pessoa. E algo que é muito importante, não vai, por mais que eu conheça hoje todas as técnicas e as tecnologias envolvidas nos exames, envolvidas nos testes, a gente não consegue ter uma resposta rápida. Porque o indivíduo passou anos com todas essas exposições. Ele não consegue ter uma resposta rápida. A gente precisa de tempo também. Do diagnóstico, né? Exatamente. E é por isso que não adianta você dar os suplementos alimentares, né, e dizer que o paciente vai ficar bem se você não sabe o caminho, né, que o alimento percorre dentro dele, ou então o suplemento. Porque às vezes você tá dando o suplemento, mas tem outras coisas aí que não... tá dando num cenário assim que tá tudo errado, nem vai ser absorvido. Sujo, né? No aquário sujo, também pensei nisso. É bem isso mesmo. E aí não vai adiantar, porque aí você tenta corrigir algo, mas é algo tão maior, muito maior. E a ideia hoje da nutrição de precisão, que é essa linha que eu trabalho, ela é uma abordagem, na verdade, né? É uma temática mais nova. E é uma temática que está sendo acompanhada pelo NIH. Tem estudos que vão ser completados em 2030 de acompanhamento com indivíduos para responder algumas perguntas importantes. Mas é uma abordagem. E ela começa desde o momento que você faz uma anamnese com o paciente. O diferencial dela é que ela coloca ciências ômicas
as ferramentas para trabalhar em benefício do paciente. Um teste genético é uma ferramenta ômica, um teste metabolômica é uma ferramenta ômica, um teste do microbioma intestinal é uma ferramenta ômica também, né? Porque a gente começa a trabalhar dentro de padrões moleculares. É algo muito pequenininho, nossos olhos não veem, mas nosso corpo sente. Sim. Então, ter uma alteração genética não necessariamente responde a um diagnóstico ou uma clínica. Talvez não naquele momento. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma alteração genética num gene chamado MTHFR. Esse MTHFR faz a conversão do ácido fólico em metilfolato. A gente tem estudos falando que a deficiência de metilfolato pode gerar transtornos psiquiátricos, como depressão. Só que aí a gente conhece esse perfil genético e a gente começa a suplementar o paciente com metilfolato. Só que a gente não analisou toda a rota do metilfolato, a rota bioquímica, a via da homocisteína. E aí a gente começa a observar que essa homocisteína, os outros marcadores, não melhoraram. Mas eu estou dando metilfolato. O paciente não melhorou da depressão, mas eu estou dando metilfolato. Então a gente vai ter que ir para um outro exame, um outro passo, a metabolômica. Será que ele realmente está conseguindo absorver? Será que eu preciso ajustar outros nutrientes antes de pensar só no metilfolato? E a resposta muitas vezes é sim. E aí eu começo a observar. Aí ele começa a acumular, ou às vezes o corpo precisa tanto, ele utiliza, mas não entra direitinho na rota. E aí eu vou precisar fazer adequação de outros nutrientes, vitamina B6, vitamina B2. O ácido fólico é o melhor amigo da B2. E aí a gente vê, por exemplo, muita suplementação de metilfolato sem B2 junto. Muito, a maioria. Muito. E pensando em tudo isso, B2, B3 também que entra ali no ciclo, B2 e B3 são cofatores para fazer toda a maquinaria do ciclo de Krebs rodar. Aí é um paciente fadigado, porque não tem energia, ele não consegue gerar ATP na mitocôndria dele. Aí vem os disruptores endócrinos, que prejudicam ainda mais, que aumenta o estresse oxidativo naquela mitocôndria. É o paciente de hoje, um paciente fadigado, cheio de suplemento, mas que não consegue fazer uma boa absorção. Porque a gente não consegue entender que o problema é muito mais simples do que a gente imagina, porque começa lá na digestão. Mas eu como direitinho. Eu estou fazendo tudo o que manda o figurino. Mas aí tem um problema comportamental também. E a gente vai ter que fazer todos esses ajustes. Então, a nutrição de precisão, ela olha para o todo. Não que ela vá abraçar tudo, né? Porque a gente não consegue. Por isso que a gente precisa das parcerias. De profissionais que estejam com essa disposição de fazer o diferente para esse paciente, que cada um, atuando dentro da sua prática, da sua expertise, a gente consegue ajudar um único paciente, um único ser humano. Essa questão da B2, B9 que você falou, é para todos ou seriam só esses que tiverem esse teste alterado genético? A maioria quem tem teste alterado. Que você falou que a maioria vem com essa parte alterada. A maioria. Aqui no Brasil, a gente tem pesquisas que essa alteração de MTHFR representa em 30% da população. Nossa, é muito mesmo. Bastante. Bastante. E aí, depende muito. Às vezes, se eu quero correr contra o tempo, às vezes eu faço uma estratégia de metilfolato, por exemplo. Por quê? Porque hoje a gente tem os nossos farináceos, tanto farinha de trigo quanto fubá, por exemplo, aqui no Brasil. E há muito tempo isso acontece, fortificados com ferro e ácido fólico. Para corrigir um problema de anemia ferropriva. Né? E a gente já corrigiu esse problema. Só que existe hoje, recentemente, alguns estudos falando sobre a síndrome do ácido fólico não metabolizado. Que fica acumulando mesmo, sobrando. Então, por exemplo, pegou um paciente, ele não tem alteração genética para o ácido fólico, para MTHFR, mas ele come muito farináceo, ele ainda está nos bolos caseiros, ele ainda está nos biscoitos, ele ainda consome muito farináceo, eu vou dar metilfolato para ele. Porque com certeza ele está sobrando de ácido fólico sem os outros nutrientes. Com uma nutrição não tão adequada, ele vai demorar mais para responder. E se eu quero uma resposta mais rápida, aí eu pego o ácido fólico metilado, né, o metilfolato, para utilizar como um combustível mais rápido para ele, como substrato mais rápido também. Por isso que é importante a gente olhar para esse paciente, porque não tem nada tão definido. A gente tem que observar cada um. E você escolhe assim, o teste genético ou o teste alimentar que você vai pedir para cada paciente pelos sintomas mesmo? A maioria. Porque não dá para pedir tudo para todos, né? Seria lindo. E a gente também deixa, por exemplo, se eu selecionar hoje um teste genético e querer utilizar ele para todo mundo, eu deixo passar algumas informações. Então, de repente, por exemplo, eu estou trabalhando com um atleta.
Então, para esse atleta, é importante performance, é importante a gente saber tipo de fibras musculares, risco de lesão, bioenergética, que talvez para um paciente que o objetivo dele é melhorar a qualidade do sono, nesse momento, não vai ser tão interessante. Então, eu consigo fazer essas trocas, né? A composição do teste, por exemplo. Não que não seja importante, mas eu consigo fazer essa composição para aquele momento daquele indivíduo. Isso é possível. É por isso que no Metabolic, né, nós temos o teste, vamos ter o teste que aqui... Metabolic. O Personalizado. Tudo personalizado para o paciente que já vai, né, já vai sair de lá com o teste pronto, avaliado, tudo interpretado, né, que a Tati vai nos ajudar. Com certeza. Porque se não tiver mesmo, se você não sabe o perfil do paciente, né, você pode ficar ali no escuro, né, pede o teste e não sabe, né, o que está procurando, né, e muitas coisas podem aparecer. Exato. É muito delicado quem faz o teste sem ter um profissional pedindo, indicando, pode dar mais dúvidas do que esclarecimentos, né? Eu mesma fiz o de sensibilidade IgG mesmo alimentar, e aí não veio muita coisa, assim, mas veio moderada reação para clara de ovo. Coxa, como é que tira clara de ovo? Eu que mais como todos os dias, assim, não vou parar de comer. Aí eu fico imaginando, você passa para um paciente, e aí, o que você vai fazer com aquele resultado, se ele não gostar? E às vezes eu consigo entender que é uma coisa moderada, que não vai... Agora, pode ser que a pessoa entre num pânico ali e tenha que cortar 100% da vida, né? Exatamente. E não é bem assim, né? E por isso que existe o momento certo de solicitar os testes, né? Porque não tem nada científico no que eu vou falar agora, mas é de observação. Se você conhece o paciente antes, você tem condição de prepará-lo para esse teste. Porque se ele não tiver uma boa relação com o alimento, ele pode ficar mais frustrado, mais restrito. E aí isso gera distúrbios alimentares, assim, imensuráveis para esse paciente. Por isso que é muito importante ter consciência na hora de solicitar esses exames. Né? Vai ser maravilhoso entender, mas será que esse paciente, ele está preparado nesse momento? E algo que a prática me ensinou, de tanto você fazer o raciocínio de precisão, na hora que você bate o olho pro paciente e fala, ele deve ter alteração aqui, ele deve ter alteração assim. Eu sempre faço uns testes ali com os alunos, né? Então, a gente monta o caso clínico e eu falo, gente, vocês não viram o teste dessa paciente ainda. O que vocês acham que ela tem? Por todos os sintomas. Aí eles começam, alteração aqui, e eles acertam 80%. Aí o teste só vem olhar pra clínico. fechar. É a clínica. É a clínica. O teste só vem para comprovar. Sim. E o teste de microbiota, que se fala muito hoje, né? Quando que você indica ele para avaliar mesmo a microbiota? Na microbiota, a gente pode avaliar... existem alguns testes diferenciados, né? A gente tem um teste de sequenciamento desse microbioma intestinal, que aí a gente consegue identificar bactérias, fungos, tem alguns parasitas também que dá para identificar. O mais comum é a gente avaliar a bactéria mesmo, tá? Mas o que é importante? Às vezes a pessoa ela tem uma seletividade alimentar. Pacientes autistas a gente tem indicação de fazer para entender como que tá essa composição. Tá? Pacientes autistas têm muita alteração de abundância, muita alteração ali da quantidade de bactérias, porque vai fazer muita diferença. Existem alguns marcadores de saúde intestinal que contribuem muito para aumentar a inflamação e aumentar, por exemplo, as atividades deles, né? Atividade neuro e todo o comportamento mais acelerado dos pacientes, né? Então, vale super a pena identificar quem são essas bactérias. E os pacientes autistas, por exemplo, eles têm uma predominância de Clostridium, que é uma bactéria bem patogênica. E a gente consegue modular com a dieta. Só com dieta? Com a dieta e alguns suplementos. A gente consegue melhorar bastante. Né? A gente tem casos assim, de pacientes que entravam no consultório sem falar, faziam os exames, fazia abordagem nutricional, voltava na consulta falando. Pacientes que, assim, tinham problemas comportamentais, assim, bem importantes, pacientes crianças, né? Não sabiam se expressar, que melhoravam muito com a estratégia nutricional. Então, isso é fantástico. Agora, um paciente com depressão, com certeza ele tem alteração de diversidade de bactérias. Mas quem são elas? O que eu posso fazer para esse paciente? Pacientes com ansiedade, pacientes com doença de Crohn, às vezes ele não sabe que ele tem a doença, mas pacientes, por exemplo, eu tenho vários episódios de diarreia, não é normal. Eu tenho muita constipação, não é normal.
Sim. Então, a gente começa a identificar problemas de digestão. Obesidade também? Obesidade. Obesidade também, dá pra gente identificar. Em alguns casos, se não tenho ali um ponto bem importante, bem crucial, por exemplo, na absorção de nutrientes, eu selecionaria, no caso da obesidade, muitas vezes um teste metabólico, um teste de metabolômica, pra gente entender exatamente o que está acontecendo com os neurotransmissores, pra gente avaliar ciclos, por exemplo, ciclo da ureia, ciclo de Krebs, né? A glicólise, a lipólise, aí vai ser mais interessante pro obeso, pra gente identificar a lipólise, que aí no teste de microbioma a gente não avalia, né? Seria muito mais interessante. Então, tem algumas especificidades que na hora que a gente olha para o paciente, olha, vai ser interessante. Claro que se ele puder unir os dois, maravilhoso. Mas nem todo mundo consegue e a gente tem que selecionar um por vez, né? E nem todo mundo consegue porque é muito caro ainda? Ainda é. Ainda é pouco acessível. Ainda é. Isso é verdade. Ainda é uma limitação, né? Ainda é uma limitação. Os genéticos não. Os genéticos já são muito mais acessíveis. Quando eu comecei para hoje... Nossa, eles já diminuíram 80% do valor. Mas os outros, microbioma, ainda é um pouquinho. Tati, e esses testes que vê se a pessoa metaboliza melhor carboidrato, metaboliza melhor gordura, tem alguma utilidade na prática? São testes de nutrigenética, né? Que a gente avalia o perfil genético dos indivíduos. A interpretação é que é um pouquinho equivocada. Por quê? Existem estudos, sim, que mostram que esse paciente ou esses voluntários, eles podem metabolizar menos ou mais macronutrientes, mas o que é muito conflitante e pode trazer muitos prejuízos para a análise do paciente é quando eles colocam o percentual de macronutrientes, percentual de carboidratos, percentual de proteínas, percentual de lipídios, porque eu não conheço esse paciente. Então, se eu colocar algo como se fosse um protocolo, eu deixo de personalizar. Né? Os genes em si, eles podem ser interpretados de algumas maneiras diferentes. Certo. Então, às vezes, você consegue identificar dentro do que você conhece do paciente, olha, para o seu objetivo, para aquilo que você colocou, para os seus sinais e sintomas e pelo seu perfil genético, minha indicação é tanto de carboidrato. Porque você não pode tirar o carboidrato de uma maratonista. Não faz sentido, né? É Ele complicado. vai precisar de substrato energético, não tem como. Ao mesmo tempo, você não pode tirar a proteína de um paciente sarcopênico. Então, tem que ter bastante equilíbrio, bom senso, né? Claro que os testes, eles vêm com o objetivo de trabalhar com venda direta ao consumidor. Então, o paciente vai entender, eu não metabolizo carboidrato. E aí, novamente, às vezes a pessoa ela não está preparada para receber essa informação. Se ela tem qualquer distúrbio ali, ela comer um pouquinho de carboidrato, acha que ela vai ganhar peso. Carbofobia. E aí já tem, né, hoje em dia. Tem isso vai só exacerbar. E às vezes a pessoa já tem um transtorno, né? Se ela tá indo atrás de um exame, assim, mais preciso. E às vezes ela pula, né, a consulta, não passa com um profissional. Vai direto, compra o exame. E aí piora um transtorno de alimentar que ela já tem, né? Isso. E é bem prejudicial. Por isso a necessidade sempre de um profissional que possa acompanhar. Isso é uma ferramenta muito maravilhosa, né? Mas tem que ser usada a nosso favor, né? Com cautela e bem interpretada. Exatamente. E Tati, você falou da nutrição de precisão, né? E aí tem a nutrigenômica e a nutrigenética. Qual que é a diferença? A grande diferença da nutrigenômica e da nutrigenética é que a nutrigenética, ela vem de dentro para fora. Ou seja, é aquilo que eu herdei dos meus pais no momento de concepção que vai influenciar minha resposta com o ambiente. Metabolização dos nutrientes, predisposição para doenças crônicas. E a nutrigenômica, ela vem de fora para dentro. Como que esses nutrientes vão regular a expressão dos meus genes baseado naquilo que eu tenho de perfil genético herdado. Né? Então, por exemplo, como que aquele composto bioativo, a curcumina, que é o composto bioativo da cúrcuma, pode, por exemplo, regular a expressão do NF-κB, que é um gene potencialmente inflamatório. Como que ela vai fazer essa regulação? Então, a nutrigenômica, ela estuda vias metabólicas. E a nutrigenética, ela só é como se fosse assim. A nutrigenética, ela te mostra um caminho. Agora, quem vai percorrer esse caminho é a nutrigenômica. Quem vai fazer todo esse entendimento é a nutrigenômica. E aí, por exemplo, então, uma tentante, né? Ela tá tentando lá ter um filho... ela ela consegue estudar os dois lados para que tenha um filho, assim, com uma disposição melhor genética. Pode. Uma genética boa. Genética boa, né?
A ideia é que ela tenha ali uma herança epigenética, né? Que ela potencialize ali o epigenoma daquela criança. Então, por exemplo, ela já tem o pai definido, né? A tentante já tem o pai definido, não vai ter como mudar. Então, pegando ali a genética do pai e a genética da mãe, ela pode, sim, tornar aquele ambiente muito mais favorável. Se ela conhece os riscos dela e conhece os riscos dele, então, por exemplo, ela tem uma baixa metabolização de ácido fólico e ele também. Poxa, então a criança vai ter essa baixa metabolização. Então, ela já pensa nas estratégias de metilfolato. Não dá para trabalhar com ela, por exemplo, com ácido fólico. Mesmo tentante. Ela ainda não está grávida, ela está tentando. Ela tem predisposição para ganhar peso pós-gestacional. Então, ela já vai contribuir para melhorar o estilo de vida dela, para que ela não... Antes, para que ela tenha menos predisposição de exagerar e aumentar de peso corporal e dificuldade de emagrecer depois. Então, tem muitos ajustes que a gente consegue fazer. Muitos. Tem esse gene? Tem gene B3. Tem. Que é específico para ganhar peso pós-gestação. Pós-gestacional. E ele também está associado com hipertensão. Alguns genes têm genes... a genética de associação. É possível também a gente fazer essa análise. Mas a gente tem um gene bem legal, que é um receptor de melatonina. É o MTNR1B. Esse gene, ele também está associado com diabetes gestacional. Então, se a mulher conhece, o que ela vai fazer? Ela já vai procurar melhorar a glicemia dela. Poxa, eu tô com uma hemoglobina glicada alta. Minha insulina não tá boa, minha glicemia não tá boa. Insulina, já vai olhar tudo isso. Já e tem vai relação, porque eu sei que tem estudos novos, tem até uma tese de doutorado do Dr. Bruno Halper, né, do HC, que ele estudou justamente a melatonina, não só para o sono, mas para a síndrome metabólica e atuando no tecido adiposo, né, fazendo browning do tecido adiposo branco para o marrom, né, que melhora metabolicamente. Né? Então, nesses casos, teria uma relação de suplementar a melatonina, por exemplo, para essas pacientes? Não necessariamente, mas a gente consegue observar quebra do ciclo circadiano. Então, a ideia seria melhorar principalmente o comportamento dessas pacientes. Então, ela tem alteração do receptor, mas não quer dizer que ela não produza a melatonina. Ela pode produzir e pode ter menos receptor mesmo. Aí, nesse caso, teria até que nem tomar adianta cuidado suplementar. Com a suplementação. É o contrário. Verdade. Mas aí ela pode ter problemas de quebra de ciclo circadiano, por exemplo, por conta do GABA. Ela tem alteração de GABA, por exemplo. E o GABA é dependente de vitamina B6. Sim. E se essa tentante é aquela mesma que tinha uma baixa metabolização de ácido fólico, ela compromete a via da homocisteína. E B6 é importante também porque ajuda na formação de glutationa. A glutationa ajuda na resposta detox. E aí você é o mundo, né? Aí uma tentante, uma gestante com depressão, com ansiedade. Isso. E é o mundo para você atuar. E realmente, você tem efeitos muito positivos quando pensa na alimentação. Por exemplo, o kiwi, eu sempre recomendo. Coma kiwi à noite, porque o kiwi tem fitomelatonina. Então, ajuda no sono. Às vezes, a pessoa ela quer comer kiwi assim, à tarde. Que ela tem uma reunião importante. Ela vai gravar um podcast. Ela vai comer um kiwi. Ela vai ter soninho. Deixa o coentro de dia e o kiwi à noite. Sim. Olha, eu não sabia do kiwi. E aí ela vai fazer toda essa modificação para ela, né, como um indivíduo, e também pro filho. Isso acarreta a mudança também na criança, que ela poderia nascer de uma forma, ela vem a nascer dessa forma, mas com algumas melhorias? Sim, com certeza. Por exemplo, se ela tem ali predisposição para ter ganho de peso, independente se é pós-gestacional, excesso de peso, obesidade. Então, ela já cuida da dieta dela, porque se ela tem, o marido tem, né, o esposo tem, com certeza essa criança vai ter. E aí, ela já começa a trabalhar com esse ambiente. Por quê? A ideia é alterar a expressão desse gene. Só que esse gene, ele altera a expressão quando tem alto consumo, por exemplo, de gordura saturada. Então, ela já começa a ter um ambiente muito mais saudável. Então, a criança tem menos exposição à gordura saturada. Então, ela controla mais a regulação da expressão dos genes. Então, ela consegue também, no epigenoma, fazer essas modificações. Geneticamente, ela não vai mudar. Mas no epigenoma, ela consegue verificar essas modificações, sim. E existem alguns trabalhos mais antigos, bem interessantes, desde ali da teoria do David Barker, da década de 80, mostrando que mulheres que passavam privação alimentar, mas as crianças tinham, por exemplo, genes da obesidade, que são genes que estão associados com a teoria de poupança de energia, elas sobreviviam mais.
porque no ambiente intrauterino chegava menos caloria. Sim. Como eles poupavam, eles sobreviviam mais. Só que Aham. tem repercussões, porque Sim. depois que nasce, tem um ambiente favorável, um portfólio de alimentos. São as mesmas crianças que têm aquela memória de poupar energia, Sim. poupar gasto. E aí ela vai e ela come um pouquinho, é aquela pessoa que quando cresce, come tão pouquinho e já Aham. ganha peso. Sim. Só de falar, eu já engordei. Sim. E aí Então a é gente começa a verdade a mesmo, gente não começa a é observar mentira. que existem alterações no epigenoma. Uhum. Exatamente. E tem como programar, assim, uma suplementação, então, para essa mulher tentante, para que ela e o bebê tenham uma vida com prognóstico melhor? Sim, dá pra gente observar. Por isso que a gente precisa de tempo. Uhum. Às vezes a pessoa ela chega, eu tô tentando, Tati, mas ela já tá tentando há muito tempo. Uhum. E no mês seguinte ela engravida. Não deu tempo da gente fazer nenhum tipo de trabalho com ela, né? Aham. Não existe na literatura nem um período de dias, meses, anos pra gente fazer intervenção. Quanto antes, melhor. Uhum. A gente sempre fala, se você tem a vontade de engravidar e está tentando, já começa algumas suplementações. Aham. Quais você indica, assim, que você consegue generalizar, assim, para todos que não pode faltar? Não pode faltar ácido fólico. Metilfolato não Metifolato, na pode. forma ativa. Não pode faltar. Para uma mulher que está tentando, não pode faltar. Porque é os primeiros 28 dias ali da formação do bebê, do feto, ele vai precisar de ácido fólico para formar o sistema nervoso central. Sim. Uhum. E E aí o a gente- ômega 3? O ômega 3 é interessante, mas é um pouquinho mais para frente também. E aí, principalmente DHA. Aham. Aí, geralmente, eu seleciono ali um DHA mais vegetal, mais vegano. Por quê? Pelo risco de contaminação com metais pesados. Então, sempre fazer a indicação também. Tem empresas que a gente tem um DHA com isenção de metais pesados. Tem ali um selo maravilhoso, né? Mas, às vezes, por exemplo, como vem junto com óleo de peixe, às vezes essa mulher ela já tá mais enjoada. Imagina aquele óleo de peixe ali conversando com ela. Então, não é tão interessante. Aí, eu já peço ali um vegano que é muito melhor. É, pra digestão ele Pra desce digestão. melhor mesmo. É, muito melhor, muito melhor. A colina também, um outro nutriente maravilhoso para a formação de neurotransmissores. É importante também para a formação do cérebro. Então, é um outro nutriente bem importante, né? O iodo também super importante. O ferro super importante. Às vezes pega uma mulher tentante com uma ferritina de 10. Uau. Então, É. começar por aí. Precisa ter um preparo antes Tem mesmo, que ter um né? preparo antes. Um preparo Do bem terreno. antes. Exatamente. E é bem diferente, né? O primeiro, o antes da gestação, o durante e o depois. Porque Sim. aí você vai avaliar todos esses períodos e quais são as necessidades. Sim, são necessidades diferentes. Uhum. Alguns nutrientes diminuem, tem alguns nutrientes que não são tão importantes, né? A gente mantém porque às vezes tem algum polimorfismo genético, tem alguns fatores ambientais que estão envolvidos, mas são nutrientes importantes durante esses 3 trimestres aí da gestação. O tempo de gestação é muito importante também. E o desenvolvimento do bebê também, né? Às vezes você pega, por exemplo, gestantes que têm hiperêmese gravídica. Então, a partir do momento que ela conseguir segurar alimento nesse estômago, tem que contribuir com o máximo de nutrientes possíveis. Não necessariamente suplementação, mas o alimento. O alimento em si. Às vezes tem gestações em que a mulher ela tem muita seletividade alimentar. Eu só consegui comer tal alimento. Então, e os outros nutrientes? Eu tenho que garantir esse suporte nutricional. Porque é o bebê, a gente está falando da Sim. formação do bebê. Uhum. Né? Então é super importante. Não é incomum você pegar já uma mulher que ela estava tentando, engravidou, aí você pega a vitamina D mais baixo, ferro. E aí não é interessante, porque as reservas dela serão utilizadas para formar esse novo ser. Aham. E ela vai ficar com deficiência, ela vai ficar com prejuízos também. Né? E os estudos que falam que quando hoje em dia já nasceu a criança, você já começa a fazer os testes genéticos e já começa a suplementar. É real isso? Vale a pena se preocupar, ir atrás? A criança nasceu já... É conflitante, porque hoje o que a gente entende é que a criança nasceu, é interessante fazer o teste, é interessante principalmente para a introdução alimentar. Mas o leite materno é indiscutivelmente o melhor alimento para aquele bebê durante os 6 meses de vida dele. Nem água é o leite materno. Mesmo que a dieta da mãe não seja tão boa, o nosso corpo dá um jeito de promover ali uma boa qualidade daquele leite materno. Claro que existem pessoas que vão ter dificuldades, não tem problema. Existem opções. Mas se a primeira opção, ela
for realmente levada à risca e a mulher conseguir amamentar esse bebê, é o que, assim... É o melhor suplemento. A herança epigenética que ela pode deixar para o filho dela é essa, né? Existem marcadores epigenéticos no leite materno, que são os microRNAs. É uma área fantástica, eu sou apaixonada por essa área. E existem poucos estudos falando de microRNA no leite materno. E eles mudam de acordo com a dieta da mãe. Mudam bastante. Mas, indiscutivelmente, o leite materno ainda é a melhor opção. Até os 6 meses, de forma exclusiva. Aí a criança vai crescendo, ela tem outras necessidades. Aí, por exemplo, viu lá no teste genético que ela tem uma intolerância ao glúten. Então, na introdução alimentar, limita esse glúten. Né? Às vezes tem a alteração das glutationas. Na introdução alimentar, quando começar com a papinha salgada, coloca um coentro. Ai, a criança não vai gostar, porque é polimorfismo. Já vê a genética dela, se ela vai gostar ou não. Então, a gente já consegue ali selecionar. Tem a alteração da melatonina, põe um kiwizinho à noite. Kiwizinho à noite. Comer, entendeu? Já pode pôr. Na dúvida, põe kiwi à noite. Já coloca, pra ter um sono de qualidade. Mas tem várias estratégias pra gente fazer. Várias. E aí, a gente só precisa entender cada indivíduo como um ser único. Como um indivíduo, realmente, que tem suas demandas. Muitas vezes são estratégias parecidas com outras pessoas, mas nunca é igual. Sim. Nunca é igual. Porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem suas preferências alimentares, cada um vai ter um histórico também importante. Sim. Você falou que tem o teste para ver o café, né? Quem metaboliza melhor. Que são aquelas pessoas que falam, não posso tomar café à tarde que eu já não durmo. Isso. E tem umas que pode tomar e dormir na hora que não tem problema. E é um teste de sensibilidade, né? Aí a grande questão é, às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu tomo café e vou dormir tranquila. Mas será que é um sono de qualidade mesmo? Porque a cafeína se liga aos receptores de adenosina. E os receptores de adenosina deveriam ter um papel importante na regulação do sono. Então, às vezes, a pessoa ela sempre se acostuma a ter um sono leve. Aí fala assim, não, porque meu sono é leve. Será que é o sono que é leve ou é a cafeína que ela tomou em horário inapropriado, que aí começa a bloquear ali os receptores de adenosina e o sono se torna mais leve? E acha que é normal, porque já faz isso há como muito um hábito. tempo. E por que é importante a cafeína para a saúde mental? Ótima pergunta. A cafeína ela é um estimulante. Então, dentro dessa perspectiva do estimulante, ela ajuda muito a favorecer todos os mecanismos de sinalização sináptica. Quando a gente pensa ali, né, na própria cafeína, ela é uma trimetilxantina. Então, ela tem um poder antioxidante muito importante. A CYP1A2 é a principal enzima que metaboliza essa cafeína. Mas ela só metaboliza porque ela tem essas xantinas aí. Então, a gente também não pode se enganar, ela também metaboliza outras xantinas. Por exemplo, a xantina do cacau. Ela acaba metabolizando também. Então, a cafeína ela tem um efeito antioxidante muito interessante, além de estimulante. Por isso que ela vai aumentar o foco, ela aumenta mais concentração, ela aumenta essa sinalização sináptica muito, atividade cerebral como um todo, né? Mas aí vai ter alguns indivíduos que também podem ter, tem indivíduos que têm enxaqueca. Tem indivíduos que já não têm a mesma sensibilidade. Então, a gente pode ter alteração de pressão arterial também. Isso é preocupante. Então, adequado por dia de cafeína seria o quê? 30? Depende, eu sempre falo, depende da genética. Se você é um metabolizador normal, 150, 200 ml pensando em café, tá? E aí, pensando também na própria cafeína, 150, 200 miligramas de cafeína. Se eu tenho uma metabolização lenta, e se ela for em dose dupla, né, que eu chamo de homozigose, é 50. É bem pequeno. Nossa, é muito pouco. É um cafezinho. É um cafezinho, é um expresso de 50 só. ml. Gestante? Nem pensar. Zero gestante? Zero. Mesmo que digam que tá tudo bem. Não é seguro pro bebê. Não é seguro pro bebê. Nem chá verde. Nem chá verde, nada que seja... Nem um chá, na verdade, né? A gente não tem segurança de chás dentro da... Pensando em saúde materna. A gente não tem segurança de chás. Porque não tem estudo suficiente. Exato. Alguns são até abortivos, ninguém né? vai fazer. Nenhuma mãe, em sã consciência, vai se entregar para fazer uma pesquisa. E nem passaria pelo comitê de ética. Eu sempre falo, na dúvida, aguenta...
né? Tomar água de coco. Água com gás. Água com gás. Sem garrafa de plástico. Come coentro. Vai Melhor. passar. Vai passar. Mas a gente tem, assim, raríssimos estudos. Raríssimos estudos. Álcool tem também esse gene que metaboliza bem ou mal? Tem. O LDH também é um gene bem importante. E o LDH também está envolvido com o metabolismo da histamina, que é uma outra pauta interessante. Que é muito legal. Porque tá intolerância... Tá na moda. Intolerância à histamina é algo que o pessoal não estudava antes. Sim. A gente não tem nenhum teste padrão ouro para falar, olha, essa pessoa tem intolerância à histamina. Mas o coprológico funcional mostra a histamina fecal. Aí dá pra ter uma pista, seria isso? É uma pista importante. Enxaqueca, às vezes, como a gente tem vários receptores de histamina espalhados, cérebro, intestino, músculo, sistema respiratório, às vezes a pessoa ela cursa com uma rinite, com dor de cabeça, com flatulência e com dores musculares. Você fala, gente, mas o que está acontecendo? Às vezes é histamina, é alteração de histamina. Tem também um gene, que é a DAO, a diaminoxidase. É um gene importante também para a gente avaliar no teste genético, mas não é mandatório, ele não é uma sentença. Mas às vezes a gente pode ter uma liberação maior de histamina por conta de alteração imunológica. Os mastócitos, ativação mastocitária libera mais histamina na circulação. Ou alguns alimentos. Aí a gente vai para os alimentos. A lista enorme, né? É bem importante. A gente tem queijos, vinho. Por quê? Porque passa pela via da metabolização de álcool. Então, aí a pessoa vai para um happy hour, ela come vinho com queijo. Gostoso. Que delícia. E aí, no dia seguinte, tá liberando histamina, assim, pelo ar, né? Gente, será que toda vez que eu tomo... Não toda vez, mas é muito frequente, eu reparo quando eu tomo vinho, principalmente, eu fico, às vezes, com o nariz mais entupido. Pode ser uma liberação. E rosácea. Pode ser. E enxaqueca eu tenho também. Chega. Deixa eu te dar uma boa notícia. Existe uma enzima que degrada histamina. E os pacientes têm ótimas respostas. Olha, vou atrás disso. Depois eu conto o que deu. Ótimas. É nova. Ela foi lançada esse ano. Aqui no Brasil? Aí comeria junto, assim, tomo vinho e já pinga. Já toma antes. Toma antes pra ela já agir. Porque na hora que receber histamina, já começa a fazer a degradação. Mas tem muitas frutas cítricas. Abacaxi libera muita histamina, banana morango libera histamina. E aí, qual que é o exame que faz? Pra gente avaliar, não tem um padrão ouro, né? Mas tem o genético, que dá pra avaliar as DAOs, né? Que é a diaminoxidase. E a gente também tem o perfil metabolômico, que dá pra avaliar. E tem um perfil do coprológico funcional, que a gente avalia histamina fecal. Dá pra avaliar também o sangue. Mas aí a fecal é porque realmente não foi metabolizada e aí você já consegue ter várias estratégias ali com o paciente. É muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. E você falou do vinho, né? Que todo mundo fala, resveratrol é muito bom, né? Toma, porque é um antioxidante. Foca nisso. Esquece o resto. Realmente, hoje em dia, nós já sabemos na saúde mental que álcool é zero, né? Porque tem todo o prejuízo de toda... Você já falou, né? Do álcool aí, a metabolização e a cascata inflamatória que ele acarreta. Mas ainda o vinho se fala porque, né? Junto da dieta mediterrânea e alguns países que utilizam e que tem mais longevidade. Vale a pena usar o vinho ou dá para mudar para outras coisas que vão ter o mesmo efeito? Como nutri, não indico bebida alcoólica, não indico o vinho. Mas dá pra gente utilizar, por exemplo, o resveratrol na suplementação, né? Mesmo porque... E aí a suplementação de transresveratrol, que é o metabólito mais ativo, não é nem o resveratrol, é o transresveratrol. Então, vale a pena. Muitas vezes, para um perfil antioxidante, maravilhoso. Porque, realmente, vai consumir o vinho e aí, assim, não é uma taça. A pessoa, ela exagera. Essa é a questão. Nunca é uma taça. Nunca é uma taça. E aí, a gente vai para as pesquisas, o consumo de bebida alcoólica aumentou muito. Muito. Depois da pandemia. Então, se você dá uma desculpinha boa, aí que a pessoa vai. É muito delicado você orientar que faz bem, porque... E aí o fígado, como fica? Aí a pessoa é polimedicada, passando tudo pelo fígado. Toma um monte de remédio, exato. Cheio de agrotóxico, tudo pelo fígado, tomando, sabe? Então, prejudica cada vez mais. Aí é melhor consumir o resveratrol. Tem aqueles sucos integrais de uva, né? O problema é maravilhoso. Eu sempre falo assim, toma como um pré-treino, por exemplo.
Maravilhoso. Por quê? Porque ele tem açúcar da própria Sim, fruta. sim. Mesmo que ele seja sem açúcar, sem adição, ele vai ter açúcar sim, é da bem fruta. concentrado. É bem Eu sempre falo pra concentrado. colocar, diluir com água, né? Eles são Isso. bem fortes. São bem fortes. E você pega, por exemplo, o orgânico, ele é muito mais forte. Aí tem a É. questão até mesmo da coloração, porque aí mancha o dente, né? E tem É. vários aspectos importantes. E Mas- Tati, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que até eu às vezes fico pensando e tem muitos antioxidantes, né, maravilhosos, que eu uso muito na minha prática. Cúrcuma, o resveratrol, Frutas vermelhas. astaxantina, então... berries, né? tem bastante, mas até de suplemento mesmo. Existe um problema, um risco pro excesso? Uma pessoa que vê na internet e sai tomando todos os antioxidantes que existem? Existe. Porque a gente precisa ter radicais livres para o nosso corpo dar conta do recado, né? Se a gente começa a suplementar muito antioxidante, o nosso corpo, ele simplesmente pensa, para que eu vou produzir antioxidante natural se ela já está consumindo? E aí eu começo a perder um pouquinho das defesas naturais. Então, sim, tem problema, sim. Eu começo a ter muita dificuldade no processo de detoxificação, na resposta antioxidante, acaba tendo um prejuízo. Um dos prejuízos, por exemplo, vitamina C. A pessoa que ela toma muita vitamina C. A vitamina C, o excesso dessa vitamina C, ela é muito prejudicial. Ela se torna oxidativa. Então, ao invés de ajudar, ela piora. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. É igual eu falo dos hormônios também. A curva em U, gente. Pouco vai ser ruim, muito também vai ser ruim. Exato. E aí, quando a gente conhece o perfil genético, a gente tem mais segurança na prescrição. Isso é o mais lindo de tudo, porque você fala assim, não, eu sei que ela tá consumindo mais vitamina C, mas olha aqui o perfil dela. Ela tem alteração. O exame bioquímico mostrou alteração. Ela come poucas fontes de vitamina C. Aí Ela tem não um tem motivo. problema da estamina. Então já Sim. ajuda. E aí dá Sim. pra suplementar. Certo. E qual que seria, assim, um alimento que você diria, coma todos os dias? Essa pergunta vale ouro também. Um alimento. Ai, gente. Coentro. O coentro é um ótimo alimento. Mas eu acredito muito assim. Eu acho que não existe um alimento em si. Eu acredito muito na sazonalidade. Então, consuma alimentos que você tem na sua região. Por exemplo, camu-camu é uma fruta riquíssima em vitamina C, que não tem aqui no Sudeste. Mas no norte do Brasil é rico, muito rico. Né? Então, ele por si só já tem muita vitamina C. E se é importante, se você tem lá acesso, consuma um açaí de qualidade lá no norte. Às vezes não é tão comum aqui um açaí de qualidade. Aqui é comum cheio de xarope. E leitinho. Açúcar com leitinho. Então, o melhor alimento é aquele que você consegue ter acesso, que ele seja sazonal, que ele seja da época para ter menos agrotóxicos possíveis, né? É o mais importante. E que ele faça parte da sua estratégia nutricional como um hábito de vida, não como uma imposição de um profissional. Eu tô consumindo porque a Nutri, porque a médica indicou. Não, consuma por prazer. A alimentação, ela pode e deve ser prazerosa. A gente precisa resgatar alguns valores, né? Então, o alimento, assim, o que eu diria de um alimento principal é aquele que você consegue ter acesso e que você se esforce menos para ter esse acesso, tanto economicamente, né? Quanto de acesso mesmo, de você ir lá e adquirir aquele alimento. Porque os alimentos da época, eles são mais em conta. Muito mais em conta. Né? Então, e que seja uma rotina bem variada. Porque é muito importante. As cores dos alimentos falam muito sobre a nossa saúde também. A cor do nosso prato fala muito sobre a nossa saúde. Muito, muito. Né? Um superalimento, eu não acredito que exista. Quanto mais variar, justamente é variedade, né? É variedade. Porque o que um tem sobra, o outro falta, um combina. É a história do arroz com feijão. Sim. Né? Então, os aminoácidos entre eles se combinam. Sim. Que eu te perguntei isso porque tem alguns, eu já vi, né, na internet, algumas pessoas falando que, se for para escolher, coma todos os dias frutas vermelhas, né, devido... Tomate também, já ouvi. Tomate? É? Que tem o licopeno, né, que também é antioxidante. Porque, daí eles falam das frutas vermelhas pela saúde mental, antioxidante, os polióis, né, polifenóis. Polifenóis. Você acha que os polifenóis, assim, você precisa pelo menos ter um pouco de quantidade desses alimentos durante o dia na dieta? Precisa. Nós precisamos de polifenóis. O que eles Todos os fazem? dias.
tem uma ação antioxidante. Eles ativam genes que vão regular a cascata de resposta antioxidante. Então, é diferente da suplementação, que a gente comentou anteriormente. Né? Quanto mais variado, melhor. Mas aí, por exemplo, a gente fala de frutas vermelhas. Por exemplo, tá chegando agora a época do Natal, né? Chega a época do Natal, a gente gosta, por exemplo, de cereja. Que aí é mais fácil de encontrar, mas ainda tem um valor importante agregado. Mas às vezes a pessoa não pode comprar cereja, mas ela pode comprar um morango. Então, eu acho que é bem importante a gente aumentar esse leque. Tem gente que vai conseguir consumir framboesa, mas tem pessoas que não, que vai ter o açaí de qualidade. Que aí também amora. é incluído. Amora. Tem pé de amora. Jabuticaba, no interior tem muita jabuticaba, né? Então, é exatamente isso. Vai ser importante? Com certeza. Quanto mais colorido o prato, melhor. É uma coisa que, assim, eu aprendi lá, acho que no primeiro semestre da faculdade, eu também pra mim. Quanto mais colorido o seu prato, mais saudável você vai ser. Muito mais saudável a gente vai ser. E aí, de acordo com a disponibilidade, porque às vezes a gente vê assim, não, consuma a quinoa, o sal que veio do Himalaia, Você fala, gente, mas não dou conta. E aí começa a colocar obstáculo, porque a mente é assim, não é? A mente, a mente quer ficar no conforto, naquilo que é poupança de gasto energético, né? Então a mente já pensa, não, mas dá trabalho fazer isso. Aí já desiste, Aí né? já desiste. Já desiste. O licopeno é fundamental, pensando em saúde masculina, pensando em próstata, tanto hiperplasia prostática quanto câncer de próstata. Mas vai ser importante para a mulher? Com certeza, como fator antioxidante. Né? Super importante. Mas aí para a mulher tem outras prioridades. Aí ela vai preferir, por exemplo, uma romã, que aí a gente tem outros nutrientes importantes que também vão ajudar na saúde da pele. Né? A elasticidade, em relação a rugas, o ácido elágico. Então, dentro de um equilíbrio, a gente consegue ter acesso a um pouco de tudo. É que, com certeza, se eu tiver uma ferramenta, que é um teste genético, e esse teste genético, ele consegue me dar ali o caminho, eu consigo priorizar. Muito. Ô, Tati, então hoje mudou aquilo que se falava que a nutrição era uma terra de pessoas cegas tateando coisas. Porque eu lembro que meu pai, quando era vivo, ele falava assim, eu não acredito muito em nutrição porque era pra comer ovo. Aí parou de comer ovo, agora é pra comer ovo de novo. Aí demoniza o coitado do ovo. O que eu vejo é que, né, hoje ele não está mais aqui, mas que hoje ele veria de uma outra forma, porque tem, né, as testagens que trazem algo diferente. O que você vê daqui para 10 anos com a nutrigenômica, a nutrigenética, o que vai acontecer, o que tem de melhor agora, daqui para frente? Eu vejo muito mais o uso das ferramentas ômicas. Muito mais acesso da população a essas ferramentas. E aí, com isso, o profissional, seja ele nutricionista, seja médico, porque o médico não vai indicar dieta, mas ele pode indicar os ativos, ele pode indicar as melhores combinações, né? Então, a gente consegue ter um trabalho multidisciplinar. E isso é fantástico, fantástico. Que antigamente também a gente não tinha, né? Essa contribuição. Então, eu vejo muito daqui para frente o uso racional, é assim que eu espero, dessas ferramentas, porque acesso a população vai ter. Cada vez mais as empresas estão investindo para que a população tenha acesso. Porque a gente sabe que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Quando existe também uma interpretação bem feita de acordo com aquele resultado. Agora, por que vai ser bom o ovo para algumas pessoas e para outras não? Porque pela individualidade bioquímica e também genética. Para algumas pessoas, elas vão super metabolizar. Para outras, é uma outra proteína que eu vou precisar. Né? Então, exatamente, por isso que dava muita divergência, ainda dá muita divergência. Né? Pega, por exemplo, um caso polêmico lá do estudo do leite. Né? Super. Inflama, não inflama, agora não inflama, inflamava em 2017, aí em 2019 caiu, agora em 2023. Mas a grande questão é ninguém levou em consideração o perfil genético de ninguém. É muito difícil os estudos, né, com nutrição, sem os testes. Porque como é que você coloca uma população inteira, todo mundo junto, né? E muda ali uma dieta, quer ver o resultado para todo mundo. Então, você só vai detectar o que funciona para todo mundo. O que funciona para alguns, você não vai conseguir ter resposta. Deixa de ser indivíduo, né? Individual, assim, não tem
Porque é importante para traçar diretrizes. Sim, populacionais. Populacionais. Agora, por exemplo, talvez aquela população que foi a população do estudo, eles tiveram acesso a um outro tipo de alimento. Porque o tomate que é plantado aqui no Sudeste é diferente do tomate que é plantado no Nordeste, que vai ser diferente do Sul. Composição nutricional diferente. Vai ter licopeno? Não vai, mas em algum momento vai ter um pouquinho mais, porque o solo é mais rico. Sim. Porque a gente tem mais condições benéficas. Se a gente pegar uma castanha do Pará, que é a castanha do Brasil, aqui a castanha tem pouquíssimo selênio. Lá no norte, a castanha tem muito selênio. Mas assim, tem muito selênio, até prejudicial, dependendo dos casos. E excesso de selênio é tóxico. Né? Então depende muito do acesso. Como que foi feito esse estudo? Claro que nem todo mundo vai inflamar, porque as pessoas são diferentes. Então, essa pergunta que todo mundo quer saber de 1 milhão do leite, a resposta, então, é que o leite inflama para algumas pessoas. Para algumas pessoas. É igual o glúten, né? Depende, assim, da qualidade desse leite, né? Como que foi feito? Que qualidade que é esse leite? Porque se é um leite que a gente está acostumado a ver no mercado, ele tem contaminantes. Sim. Né? Vários escândalos de leite contaminado com água oxigenada. Será que não vai causar um estrago? Sim. Com certeza. Uns hormoninhos. Né? Os hormônios. E essa vertente aí que tá falando sobre o colostro da vaca. Mas tem até um... Tem mesmo, Mas né? o colostro da vaca. Tem sim. Eu vi esses A dias. gente tem ali fatores de transferência importantes para a resposta imunológica. E tem muita gente trabalhando com colostro tendo várias respostas bem significativas. Melhora de resposta imunológica de pacientes, assim, que já estavam condenados pela medicina, pacientes melhorando a resposta imunológica. E aí eles estão separando partículas que servem para isso ou para aquilo? Não. Não, ainda não. Ainda está bem inicial? Tá assim, bem inicial. Mas a indústria já tem o suplemento, que é a base de colostro. Já tem. E seria mais para quê no momento, assim? O que já saiu? Resposta imunológica. Aí, desde um paciente com doença autoimune, até um paciente imunossuprimido, com câncer, por exemplo, tem respostas interessantes. Para doenças autoimunes? Para doenças autoimunes, em alguns casos. Interessante. Porque eu ouvi falar e falei, será que, né? É isso mesmo? Mas tem poucos estudos. Não, eu já vi. Tem pouquíssimos estudos. E essa questão do transplante fecal, que também já estão fazendo já no Brasil? Já faz bastante tempo. Mas aqui no Brasil é bem mais restrito. Existem casos e casos. Sim. Nos Estados Unidos, na Europa, é um pouquinho mais liberado. Porque também existe um controle de qualidade, né? Muito mais rigoroso. Sim. Do que aqui, por exemplo. Você pega um paciente, por exemplo, se esse paciente ele é um doador e ele foi identificado como um doador para fazer esse transplante. Ele mora lá no Nordeste. O microbioma de lá é totalmente diferente daqui. Aí ele vai fazer o transplante para uma pessoa que vive aqui no Sudeste, trancado no escritório, não faz exposição solar, estressado, bebe, fuma. Não vai durar muito tempo. Sim. Não tem como. Você precisa manter o ambiente também. O ambiente funciona muito mais. Claro, tem pacientes que têm alteração ali, um Clostridium difficile persistente. Eles têm muita diarreia. Muita. Vai melhorar? Um pouco que melhora já é o suficiente. Mas eles têm que fazer o transplante várias vezes. Não é uma vez na vida. Não resolve a vida. Não resolve. Porque se ele não sair do ambiente dele, ele continua contaminado. Não tem como, né? E existem várias discussões sobre isso. Exatamente pelo grau de risco de contaminação, pelos doadores, né? Então, será que esses doadores, eles são doadores realmente interessantes? Não são? Pela triagem que a gente tem. Toda a logística é bem delicada, né? E falar de bactéria, né? É perigoso, difícil. Bactérias estão anos-luz na nossa frente, né? Em termos de adaptação. Muito, né? Os micro-organismos em si, muito adaptados. Então, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que até a ingestão de probióticos hoje é muito bem revista. Antigamente, não. Quando começou, né? Nossa Senhora! Gente, dá ali uma cepa só. Dá um só tipo e melhor. Pra todo mundo e pronto. Pra todo mundo. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Não é nada assim. Que às vezes pode piorar um quadro alérgico, um quadro de constipação. Flatulência, dor abdominal. Piora demais, então tem que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado.
né? Sim. E aí mexe também com as nossas emoções, que essas bactérias regulam ou desregulam o intestino e mexe com as emoções. Aí um paciente que tem ali um esgotamento mental muito mais acelerado, um paciente muito mais agitado, um paciente, né, o pavio curto ali, né? Então, tudo tem, assim, é uma orquestra mesmo. A gente precisa ter ali um bom maestro. Eu costumo dizer, nosso DNA é o nosso maestro e ele vai ditando as regras. Aquele que desafinou, o nosso corpo vai sentir. E existe realmente pequenos instrumentos ali todos os dias funcionando ou não. Precisa de um ajuste para funcionar melhor. E aí, com os testes, a gente consegue entender melhor esses ajustes e trabalhar com prioridades. Às vezes, o teste vem muita informação, que você fala, meu Deus, eu não sei por onde começar. Começa com a prioridade, começa com a dor. Qual que é a principal dor desse paciente? A enxaqueca dele. O que está atrapalhando a vida dele mesmo, né? O que hoje o torna menos funcional em tudo, né? É a alteração hormonal, que aí evolui para um cansaço exacerbado, que aí dificulta o sono. Então, a gente começa a trabalhar. E isso é muito importante que o paciente tenha consciência desse processo. Porque, às vezes, ele acha, eu vou fazer o teste, vou passar na doutora, e aí é uma varinha mágica e vai dar tudo certo. Vai ser, nossa, é a última chance da minha vida de melhorar, porque eu não aguento mais. E que é uma resposta, né? Como se fosse uma coisa só. É isso que você vai fazer e vai resolver todos os seus problemas. Exato, vai sumir com os seus problemas para sempre. Sim, não é tão simples assim. Não é tão simples. A pessoa tem que estar disposta, né? Usar essa ferramenta ao seu favor, mas estar disposta a fazer todo o processo, né? Que porque toda a base. Quanto maior a adesão, melhores os resultados. Então, quanto mais fácil ele se adaptar, melhor. Por isso que, às vezes, quando tem uma dor, assim, iminente, né? É mais fácil do que pensar em longevidade, em qualidade de vida. Porque ele não tá sentindo a dor ainda, né? A pessoa tá magrinha ainda. Eu como de tudo, sou magrinha, linda, maravilhosa, não tem queda capilar, não tem nada envolvido. Mas aí, quando os processos começam a acontecer, fisicamente, que a gente diz fenotipicamente, o genótipo já mostrou há muito tempo, a metabolômica já tá revelando há muito tempo. Por isso que é interessante, né? A gente faz uma volta, a gente volta nesse tempo e fala, tá acontecendo. Ainda não tem alteração no exame bioquímico e você não sente na pele, mas tá acontecendo alteração aqui. Tem alteração aqui importante. Sim. E aí a gente consegue corrigir antes do que acontece. E a ideia é não chegar a ter alteração nos exames básicos que era o que a gente tinha, né? Prevenção. Muito legal, Tati. Acho que falamos bastante. A gente tem uma pergunta para você, na sua vivência, né, com seus alunos, com as mulheres que você atende, né, que é o nosso público aqui. O que você acha que as mulheres querem? O que elas buscam? As mulheres, elas buscam muito mais bem-estar em todos os aspectos da vida dela, né? Então, quando elas têm alguma queixa e elas conseguem identificar essa queixa, já é um passo muito importante. Porque hoje as mulheres, e por décadas as mulheres, elas simplesmente executavam um trabalho, um serviço, uma função. Então, quando elas têm essa percepção do que elas querem, né? Essa percepção de melhorar um bem-estar, de buscar um profissional. E não buscar esse profissional porque... culturalmente, a mulher busca mais um profissional do que o homem. O homem só vai quando realmente, assim, não tem mais jeito. Gente, eu tô aqui porque não tem mais jeito. Ou me obrigaram. Ela a mulher trouxe. né? É bem assim. Pode falar, ela me obrigou a vir. Então, quando elas descobrem, quando elas despertam para que realmente elas querem, eu vejo muito mais uma busca por esse bem-estar. Recuperar o tempo perdido, recuperar, de repente, a autoestima delas, que ela nem sabia que existia essa autoestima, ela estava tão acostumada a viver a vida dela do jeito que ela era, do jeito que ela foi ensinada a ser. E aí tem um estigma muito importante, né? Porque essa mulher de hoje é uma mulher que ela tem 1000 funções, mas ela precisa ter uma autopercepção, ela precisa se olhar para realmente conseguir identificar o que elas querem. Muito bom. Ótimo. E temos a segunda pergunta aqui, né? Sempre no final. Que é assim, se você estiver numa ilha, né, que foram selecionadas algumas pessoas para estar lá por um tempo, e cada um vai ganhar uma camiseta, e nessa camiseta vai estar uma frase escrita o que você representa, né, para as outras pessoas olharem para essa camiseta e falarem assim, nossa, essa é a Tati. A frase da minha vida é, está no meu DNA nutrir vidas. Muito boa.
Muito obrigada, E que, Tati. assim, você continue nutrindo muitas Sim. vidas, né? O seu trabalho é muito admirável. Eu acompanho, gosto muito, até na parte da saúde mental. Então, tem uma evolução incrível, né? Acompanhar você e ver que tem resultado. Então, com certeza, já é uma parceria aqui. Obrigada, né? Obrigada a Sim, você foi que muito também bom. ficou assistindo até agora, né? Lembre de compartilhar. Sim, de se inscrever. Uhum. E foi muito bom mesmo, Tati, que você continue ajudando, ensinando, né? Porque é muito lindo você passar todo esse seu conhecimento. E seja bem-vinda aqui sempre. A gente Sempre. ama esse assunto, Eu então... amei. A participação foi muito tranquila. Amei conhecê-las. E com certeza obrigada. voltarei quantas vezes vocês me convidarem. Muito Ai, obrigada. que ótimo. Com certeza. Aí Passa só o seu arroba onde as pessoas te acham. Meu arroba é @Tatiane Fuji, com J2Is. E o meu YouTube, Tatiane Fuji também. Então, pronto, Isso gente. mesmo. Obrigada pro Power Focus, que é o nosso parceiro aqui, que é um suplemento que é café, TCM, que é o triglicérido de cadeia média, e sal do Himalaia. Só, eles são ingredientes Já limpos. testei, Já- provei. já? Muito Ah. bom, né? Aí tem a versão com cacau. Aham. Então, são suplementos que a gente realmente acredita e indica, né? Aham. Então, obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada. Até o próximo. Tchau.